Olá, começa agora mais uma edição do programa TV OAB. Veja os destaques. Ditadura civil-militar e atuação do OAB Piauí são temas de mesa redonda na OAB Piauí. E mais, OAB Piauí realiza primeiro congresso de advocacia e constituição no século XXI. Antes da abertura oficial do Congresso Advocacia e a Constituição no século XXI, o auditório da OAB Piauí recebeu advogados, acadêmicos de direito e interessados no curso de certificação digital e processo judicial eletrônico. Saiba mais na reportagem. Ainda cedo, as filas mostravam o interesse de acadêmicos de direito e advogados no curso de certificação digital e processo judicial eletrônico oferecido pela Escola Nacional de Advocacia em parceria com a Escola Superior de Advocacia do Piauí no auditório da OAB Seccional Piauí na quinta, 22 de abril. Bem, para nós acadêmicos de direito, é muito importante a gente estar sempre se inteirando do que está acontecendo no mundo jurídico. Então, assim, a gente tem que estar sempre buscando novos aprendizados, tem que estar sempre atualizado, entendeu? Então, todas as oportunidades que a gente estiver tendo de estar aprendendo, aprimorando os conhecimentos, a gente tem que estar agarrando, porque o mercado é competitivo e a gente tem que estar se qualificando cada vez mais. Como calouro de direito da UESP, eu procurei buscar novos conhecimentos e aprofundar os que eu já tenho sobre a área do direito, para ter uma melhor ideia do que eu quero ser no futuro ou entender melhor sobre os preceitos da advocacia. No curso foram abordados aspectos práticos do uso do certificado digital, incluindo instalações e configurações para a utilização dos principais serviços de peticionamento. O diretor da Escola Superior de Advocacia, Eduardo Diniz, destacou a importância do curso. Era esperado, tendo em vista que nós estamos já com esse projeto há 5 anos sendo discutido. O peticionamento eletrônico já é uma realidade, não há como retornar, não há como voltar. Então, nós estamos tentando arregimentar os colegas advogados, os estudantes, para que eles já se preparem para quando essa realidade já for definitiva e totalizar toda a forma de acesso à justiça, esses advogados não sejam penalizados, não sejam prejudicados pela falta de conhecimento. O Tribunal de Justiça também está preparado eletronicamente para receber? Bom, nós temos um grande problema, porque quando você pretende fazer uma digitalização dos processos, há necessidade de equipamentos, há necessidade de tecnologia e, obviamente, isso demanda recursos. Esses recursos aí vão depender do orçamento do Estado. O Tribunal de Justiça e os outros tribunais estão, obviamente, fazendo todo o esforço para tentar acompanhar essa evolução. E nós, advogados, fazemos de tudo também para auxiliar esses órgãos a realmente tornar isso uma realidade positiva. Em visita à sede da Escola Superior de Advocacia do Piauí, o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Henriclei Andrade, avaliou a atuação da OAB Piauí na oferta de cursos de qualificação profissional. Olha, e o curso aqui do PJE, a participação é maciça, mais de 1.000 inscritos, né? Nós já nos comprometemos com o presidente William Guimarães, que é uma liderança inconteste da advocacia do estado do Piauí, que tem se preocupado e priorizado pela sua sensibilidade, né, de advogado e de líder sobre a importância fundamental do PJE e da capacitação dos advogados do estado do Piauí em voltarmos aqui, fazer um outro curso, principalmente para os advogados que estão radicados no interior, que militam, que fazem o seu trabalho no interior. Essa é de fundamental. Nós já temos um curso de PJE no site do Conselho Federal da OAB, o curso completo para o advogado. É só ir lá no site da OAB Nacional, clicar no link da ENA, Escola Nacional de Advocacia, que lá tem um curso completo, gratuito, para você, colega advogado, né, se incluir, e nós estamos dispostos à disposição de cada um para
qualquer dúvida que precisar. Então, integrado com o Eduardo Diniz, que é o presidente da Escola Superior de Advocacia daqui do Estado do Piauí, que está integrado, né, nesse projeto nacional, com o presidente da Comissão de Informática, o Vinícius Cabral, né, e com o nosso presidente e toda a diretoria e conselho da OAB do Piauí, liderado muito bem pelo meu amigo presidente William Guimarães. No próximo bloco, ditadura civil-militar e atuação da OAB Piauí são temas de mesa redonda na OAB Piauí. A ditadura foi uma época marcante para o país. Devido a essa importância, a Comissão de História, Memória, Verdade e Justiça da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Piauí, realizou na última semana uma mesa redonda, tendo como tema Ditadura Civil-Militar e a atuação da OAB Piauí. Veja na matéria. Uma mesa redonda discutiu a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil durante a ditadura militar. Realizada na sede da instituição, teve como tema do golpe à lei de anistia, ditadura civil-militar e a atuação da OAB Piauí. No auditório, estudantes de direito e interessados pelo tema. À mesa, entre os palestrantes, o presidente da OAB no Piauí, William Guimarães, a vice-presidente Eduarda Miranda, o sociólogo Antônio José Medeiros, o advogado Jurandir Porto e o presidente da Comissão de História, Memória, Verdade e Justiça, Jarbas Avelino. Hoje, para nós, é um momento histórico. Nós estamos aqui dentro da Casa da Cidadania Piauiense, debatendo o tema alusivo à ditadura militar. Nós estamos ouvindo testemunhos de colegas advogados e não advogados também, que vivenciaram aquele período difícil por que passou o país, como a professora Iracema Santos Rocha, colega advogada que sofreu naquele período, do doutor Jurandir Porto, que já era advogado à época e já defendia pessoas que eram presas injustamente, arbitrariamente, até mesmo torturadas. E ouvimos o professor também Jonatas Nunes, que era militar à época e que inclusive foi compulsoriamente afastado do Exército por ato do então presidente da República. E o sociólogo e também colega advogado, Antônio José Medeiros, fazendo uma análise da importância das ações da sociedade à época, se contrapondo aos atos de força da ditadura militar. É, portanto, um momento histórico. A comissão foi criada com o propósito de viabilizar o resgate da história da própria OAB enquanto instituição, né? Não só a nível interno, mas também nas suas relações com a sociedade. E também é propósito da comissão resgatar toda a experiência vivenciada pelo país e, sobretudo, pela sociedade piauiense na época do regime militar, 64 a 85, que foi um período que, sabidamente, foi marcado pela violação de direitos, né, dos direitos humanos, pelo cometimento de crimes, né, que ficaram, digamos assim, à margem de uma possibilidade de punição em razão de o Supremo em 2010 ter reconhecido a validade da lei de anistia que foi criada em 1979. Então, um dos focos da comissão é esse resgate histórico, porque a OAB Piauí e o Conselho Federal também entendem que a sociedade brasileira tem um direito à verdade, né? Embora essa palavra seja uma palavra forte, né? Mas o direito de acesso aos registros, aos documentos, às informações é um direito público, né, da sociedade brasileira e piauiense. E a OAB vai lutar no sentido da afirmação desse direito. A liberdade e o Estado de Direito é fruto de uma luta que foi travada com muito custo de vidas para que hoje as novas gerações possam dispor e fruir dessa liberdade e das franquias democráticas. É preciso que elas saibam que isso custou caro e que preservar a liberdade e preservar a democracia
é uma necessidade fundamental do povo. O primeiro Congresso OAB Piauí Advocacia e Constituição no século XXI aconteceu entre os dias 22 e 24 de agosto no auditório da instituição. Na oportunidade, palestras com temas de grande relevância foram explanados para advogados e acadêmicos de direito. Palestrantes de vários lugares do Brasil estiveram presentes. Confira. A abertura solene do primeiro Congresso OAB Piauí, Advocacia e Constituição no século XXI, contou com a presença do vice-presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, o presidente da OAB Piauí, William Guimarães, a vice-presidente Eduarda Miranda, o secretário-geral da OAB, Sebastião Júnior, o secretário adjunto Antomar Filho, a diretora financeira Georgia Nunes, também o diretor-geral da Escola Nacional de Advocacia, Henriclei Andrade, e o gerente regional da Caixa Econômica Federal, Manuel Bandeira. Isso, nós hoje iniciamos o nosso congresso que trata de advocacia no século XXI e também, deste ano, fazendo a comemoração dos 25 anos de promulgação da Constituição Federal. Na abertura dos trabalhos, teremos a aula magna do nosso vice-presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Dr. Cláudio Lamáquia, um advogado gaúcho, ex-presidente da OAB do Rio Grande do Sul e que tem, portanto, relevantes serviços prestados à advocacia nacional e também às causas da sociedade. É, portanto, um marco na nossa gestão, porque iniciamos aqui com esse primeiro congresso que trata de direito constitucional, uma série de outros que será repetido ao longo dos anos. A OAB é uma instituição que tem uma importância muito grande para o estado do Piauí e, consequentemente, no relacionamento que a Caixa tem com todos os advogados, com todas as instituições sérias desse país. Então, a oportunidade da Caixa estar patrocinando um evento dessa grandeza, que vai trazer grandes palestrantes para o estado, que vai engrandecer todos os nossos advogados do estado do Piauí, é uma oportunidade única e uma grande satisfação para a Caixa estar patrocinando um evento dessa magnitude. Na noite de abertura, o advogado e vice-presidente nacional da OAB ministrou palestra. Bom, a importância extraordinária, fundamental, né? Porque justamente nós estamos este ano comemorando um quarto de século da nossa Constituição Federal, né? Nossa Constituição cidadã, nas palavras do nosso sempre deputado Ulisses Guimarães, e principalmente para mim, especialmente, estar aqui hoje no Piauí, né, recepcionado pelo presidente William, por toda a diretoria do Piauí, mas estar aqui representando o presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho é motivo de muita honra, de muito orgulho, mas acima de tudo de muita responsabilidade. Né? Responsabilidade porque represento aqui o grande presidente da Ordem Nacional, Marcos Vinícius, que tem feito ao longo desses 7 meses já um trabalho extraordinário, que é visto por todos e que tem toda essa história, tem toda essa ligação com a seccional do Piauí, né? A sua seccional. Portanto, para mim é motivo de muita alegria de forma dupla, né? Primeiro por representá-lo aqui e segundo também por nós estarmos comemorando 25 anos da nossa Constituição. O segundo dia de congresso começou com a palestra A Importância do Quinto Nacional, do desembargador Cássio Nunes Marques. A palestra tratou sobre a importância do Quinto Constitucional dentro dos tribunais brasileiros. Tentamos demonstrar como funciona a estrutura do judiciário, como se efetiva o Quinto Constitucional nos tribunais brasileiros. Demonstramos as críticas que existem ao mecanismo do Quinto, os posicionamentos favoráveis. Eu trouxe ao conhecimento desse público a conformação, os critérios de escolha e recrutamento de juízes em países desenvolvidos, onde o Poder Judiciário é já bastante consolidado, como na Inglaterra, como na Espanha, Itália, França, Alemanha, e fazendo um paradigma com o que ocorre no Brasil, guardando as proporções, as peculiaridades de cada povo e demonstrando que o Quinto Constitucional, a exemplo do que acontece em todo o mundo, não é uma ficção do legislador brasileiro, e sim a integração das diferentes linhas de pensamento advindas do Ministério Público e da advocacia, tentando heterogeneizar o ambiente dos tribunais com
a tentativa de buscar várias perspectivas sobre o fato social e análise, né? E essa perspectiva é melhor concebida, ela é melhor aferida com a integração dos advogados nos tribunais, com a sua larga experiência, com o contato direto que teve com os clientes, com o contato com a angústia e o sofrimento, a necessidade de uma decisão fundamentada, mais célere, ou seja, tudo aquilo que anseia o jurisdicionado brasileiro. Ainda durante o segundo dia, destaque para convidados vindos de outros estados do Brasil. É muito importante o estudante, o jovem advogado, participar desses eventos da ordem em si, por relacionamento, conviver com advogados, né, ter esse intercâmbio de ideias, de conhecimento. Um relacionamento é muito importante para quem está iniciando a profissão. Nós, advogados, somos clientes de nós mesmos, nós prestamos serviços para a gente mesmo. Então, um jovem, cada dia que passa, ele tem que participar mais, interagir com a OAB, participar das comissões. A OAB em todo o Brasil, elas de portas abertas para o jovem advogado e os estudantes participar. Esse é um principal fator para o iniciante, né? Tanto na sua vida profissional quanto na sua vida acadêmica, a importância de relacionar com advogados e essa troca de experiência. Sempre o advogado mais experiente vai ter muito o que ensinar nós iniciantes na profissão. O advogado eleitoralista da OAB de Alagoas fez palestra sobre a retroatividade da lei de ficha limpa. A lei do ficha limpa, ela ajuda a aprimorar a democracia brasileira. Agora, ela como lei também precisa ser aprimorada. Ela veio no momento em que a sociedade se organizou para buscar uma melhor ou uma maior moralidade nas relações políticas, mas veio com sanções exacerbadas, com retroatividade dessas sanções e com um ônus muito grande para a sociedade, inclusive, como um todo. Porque quando você fragiliza garantias individuais tuteladas pela Constituição, você abre as portas no futuro para um autoritarismo, seja de que ideologia for. Então, por essa razão, é fundamental agora que nós aprimoremos a lei do ficha limpa para que ela cumpra ainda melhor o seu papel. A Constituição Federal, ela precisa ter os seus valores resgatados, não só a democracia, como a tutela das garantias e dos direitos individuais. Entre eles, a garantia da coisa julgada, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Quando se ferem essas garantias, nós estamos enfraquecendo a Constituição e, com isso, as esferas individuais dos cidadãos. É esse o ponto fundamental. A Constituição de 1988 foi tema da palestra proferida pelo ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral e advogado Joelson Dias. Bem, ela mostrará que o instrumento mais importante que nós temos hoje é a Convenção Internacional da ONU sobre as Pessoas com Deficiência, que prova como a nossa Constituição é atualizada, porque já previa muito desses direitos das pessoas com deficiência que a Convenção da ONU agora consagra, e mostra também como a nossa Constituição é comprometida com os direitos humanos, porque foi graças a ela que o Brasil agora ratificou essa Convenção da ONU. A advogada e consultora jurídica Samantha Albini destacou alguns pontos de como um advogado em começo de carreira deve agir com a palestra Empreendedorismo Jurídico, Comunicação e Marketing na Advocacia. A palestra trata do empreendedorismo jurídico, justamente trazendo para o público eminentemente de advogados iniciantes, jovens advogados, a importância de se empreender corretamente na advocacia, com um posicionamento estratégico, adotando ferramentas de gestão, né, e realmente elegendo todo um caminho a ser trilhado da forma mais lógica, mais planejada possível. A gente também ressalta a importância de se buscar o auxílio, orientação, treinamento que a OAB tem concedido aqui fortemente aos advogados jovens. Aliás, conheço OABs do Brasil todo e vejo que aqui existe um trabalho diferenciado nesse sentido, porque a comissão, se não me engano, do jovem advogado, ao conselho do jovem advogado e a sala de estudo, uma biblioteca equipada
e outras novidades que vão vir aí que já me adiantaram, no sentido de sempre fomentar essa participação desde estudantes, né, na instituição, para que depois possam se tornar melhores advogados, né? Garantir um futuro melhor para a advocacia do Piauí e do Brasil todo por consequência. Já o destaque internacional ficou por conta da palestra da doutora e professora da Universidade de Coimbra, Maria Benedita Urbano. Tudo o que penso aqui no Brasil, porque eu tenho vindo a estudar, por influência dos meus alunos brasileiros, tenho vindo a estudar a questão do ativismo judicial. E eu sempre tentei convencer os meus alunos que o ativismo judicial não era uma coisa assim tão boa como isso. E muitas vezes dizia-lhes que um dos perigos do ativismo era, a curto prazo, começar a haver conflitos entre os órgãos. E agora eu acho que a situação atual no Brasil vai-me dar um bocado de razão. E o que eu tenho estado a assistir, eu estive cá também em junho, é que começa a haver precisamente esse conflito entre o Congresso e o STF, em que cada um procura aumentar os seus poderes, e para mim isso é extremamente perigoso, e portanto era um pouco sobre isso que eu vinha falar aqui assim neste Congresso. Não tanto a questão da legitimidade democrática do STF, porque isso é uma coisa que, digamos que para mim não é o maior problema, o facto dos juízes não terem legitimidade democrática. Agora, em termos de separação de poderes, acho que o ativismo pode ser muito perigoso e acho que estamos agora a assistir um pouco a essa luta entre Congresso e STF, que não é nada bom para a democracia brasileira, precisamente. O programa TV UAB fica por aqui. Lembrando que para participar é só enviar sugestões para o e-mail tvUABpi@gmail.com ou acessar as redes sociais pelo Twitter @OABpi ou no Facebook OAB Piauí. O programa vai ao ar todas as quintas-feiras, com reprise às sextas-feiras na TV Assembleia.